aconteceu o impossível. O carbono em alta temperatura se transforma em um lindo diamante, pois a química de Deus tem esse efeito, faz quem nunca teve brilho ser a joia mais brilhante. Lindo que Deus faz. Normalmente não existe explicação. O carbono, para ser cristalizado, fica superaquecido no calor de um vulcão. A transformação em nós é diferente. Ela sempre causa lágrima de dor, mas é preciso sofrer a metamorfose, pois é de lutas e provas que se faz um vencedor. O carbono se transforma em diamante e o néctar se transforma no mel. A lagarta se transforma em borboleta, rompe o casulo, voa no céu. O escravo se transforma em governo, o país inteiro agora é como o céu. Para uma transformação tão grande assim existe um nome, é química de Deus. A química de Deus acende um vulcão, aquece o carbono, em um milagre santo lhe transforma em diamante. A química de Deus aquece o coração, acende a esperança, faz o impossível para transformar você na joia linda mais brilhante. É química, é química, é química de Deus que faz o elo do carbono ao diamante. É química, é química, é química de Deus que fez você a joia linda mais brilhante. Rede Popular de Rádio, agora são 17 horas e 54 minutinhos. Opa, desculpa, são 17 horas e 58 minutos. Fiz uma pequena confusão aqui. Quero desde já agradecer a Deus por mais um dia que Ele nos abençoou, que por aqui Ele permitiu que nós retornássemos mais uma vez à frente dos microfones da Rede Popular de Rádio, para que nós pudéssemos abrir essa programação, essa maravilhosa programação, que Ele, o qual Ele dirige, Ele coordena, Ele é o dono, porque todas as coisas são dele e por ele. Quero desde já dar uma boa tarde aí a todos vocês que nos ouvem, a você que nos acompanha exatamente aí nos bairros do município da Serra, e em especial lá na Avenida Euclides da Cunha, no bairro de Jardim de Moeiro, o meu amigo Rony, ele que trabalha lá exatamente na Avenida Euclides da Cunha, ali naquela travessal que liga Jardim de Moeiro ao bairro de São Diogo. Um abraço aí, meu amigo Rony, que Deus possa te abençoar, com certeza, você e toda a sua família. Quero mandar um abraço também para o nosso amigo lá da Avenida Mestre Alves, no bairro de Campinho da Serra 2, nosso amigo Edilúcio, eu acho que o nome é esse mesmo, né? Na descida ali da Avenida Mestre Alves, Campinho da Serra 2, que vai em direção ao encontro da Grande Pedra do Mestre Alves. Um abraço então aí todos os ouvintes da Avenida Mestre Alves, que sempre está nos acompanhando, sempre está prestigiando o programa Falando de Jesus. Quero mandar um abraço também para a nossa grande amiga ouvinte, né? Essa ouvinte também, ela está conosco há muitos anos, nos acompanhando. É a nossa grande amiga, a Paulinha, né? A Paulina, aqui do bairro de Taquara 1, aqui exatamente na rua... eu esqueci até a rua Carlos Nicolete Madeira, né? Exatamente naquele cruzamento ali que desce para Colina de Laranjeiras. Então um abraço aí para minha amiga Paulina, ela e toda a sua casa, que possa estar sempre acompanhando a nossa programação, sempre ouvindo o programa Falando de Jesus, um programa abençoado por Deus, um programa que Deus
tem exatamente com o propósito de a palavra de Deus chegar até os seus ouvidos, através do sistema de rádio via cabo, através do sistema da rádio online, a você que está conectado a partir deste momento em Vila Velha, Guarapari, Cariacica, a você que está no Rio de Janeiro, a você que está em Aracruz, a você que está em qualquer lugar do município da Serra, uma ótima tarde de sexta-feira, dia 18 de dezembro do ano de 2015, ok? Estamos aguardando a chegada do nosso amigo e mensageiro que está agendado nessa tarde de hoje, até agora. Ontem também aconteceu, né? Exatamente nessa fala, nós estamos falando e graças a Deus o mensageiro chegou, o pastor Ademir chegou e trouxe uma palavra abençoada para a minha vida e para a sua vida. A você que está nos ouvindo, também está nos assistindo pela Web TV, seja todos bem-vindos. Você pode acessar, você pode mandar o seu recado. Se você quer exatamente pedir uma oração, você quer fazer um agradecimento, você quer mandar um alô, entra no site da rádio www.radiopopular.net.br e vai lá, clica em recado, posta o seu recado, que nós aqui vamos estar exatamente lendo e posteriormente em outra sequência, em outro dia da programação, nós vamos estar lendo e agradecendo a você que mandou, ok? Na Serra são 18 horas e 1 minuto, 18 e 1, quero mandar um abraço para toda a comunidade Vista do Mestre que está nos ouvindo, quero mandar um abraço para a comunidade de, antigamente nós falávamos Chico City, né? Mas no coração nosso continua esse bairro maravilhoso chamado Chico City, o qual eu tive o prazer de conhecer muitas pessoas, fiz muitos amigos, exatamente está no meu coração toda essa comunidade aí de Chico City, o qual eu amo todos, exatamente de coração, mas especialmente aí meu amigo Edinho, lá próximo da KS Decorações, eles estão nos acompanhando também na programação do programa Falando de Jesus. Um abraço aí ao meu amigo Edinho, a sua esposa, os seus filhos, a sua mamãe e toda a sua casa, que Deus pode derramar simplesmente todas as sortes de bênção, ok? A você que nos ouve em qualquer lugar também, lá do bairro Palmeiras, São Domingo, Vista da Serra, Campinho da Serra, a você de Planalto Serrano da quadra 37, um abraço a você aí do Bloco C, Bloco A, a você de Jardim Tropical, a todos que nos ouvem exatamente em Central Carapina, Jardim Carapina, bairro de Fátima, você do bairro de Boa Vista, um abraço a toda essa rapaziada aí, próximo da entrada do 6º Batalhão, as pessoas aí que estão nos ouvindo, aí no bairro de Boa Vista, um abraço para todos que estão sentados, você também que está aí na praça de André Carlone, neste momento aí, ouvindo a nossa programação, que Deus possa te convidar para você emprestar o seu ouvido para ele um pouquinho, tá certo? Empresta seu ouvido um pouquinho e você também abre o seu coração para que Deus possa falar algo para você. Agora na Serra são 18 horas e 3 minutos, vamos à nossa programação normal, vamos aguardar o mensageiro chegar naquele tempo. Normalmente os mensageiros chegam, nós já anunciamos ele, né? Mas por algumas vias de dúvida, trânsito, trabalho e outra coisas particulares, então o mensageiro até agora não chegou. Então nós vamos tocar nossa programação e vamos aguardar o tempo hábil. Como nós falamos ontem, aqui a ordem que Deus nos determina é que não pode faltar a sua palavra. Então, se o mensageiro dentro do tempo não chegar, nós vamos já com mensagem, vamos já colocar uma mensagem para você ouvir. Na Serra são 18 horas e 4 minutos, uma ótima tarde para todos vocês. 4. Ó Deus que estás nos céus, Senhor, arquiteto do universo, Deus que criaste o homem em toda a sua natureza, obrigado, Deus, por ter criado a cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de vida que nos deste em mais um dia. Obrigado, Senhor, por esse fim de tarde. Obrigado, Deus, por ter me trazido em paz. Obrigado, Deus, por cada trabalhador que volta para a sua casa, trazendo o seu pão, trazendo a sua presença em vida, pois até aqui o Senhor tem nos guardado, livrando-nos do perigo, do desastre, do acidente. Deus, em nome de Jesus,
Tu possas, Senhor, trazer toda a cobertura de bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Dai-nos, Deus, uma boa noite. Prepara-nos, ó Deus, um sono reparador, descansando, Senhor Deus, a nossa fadiga, trazendo-nos, ó Deus, o alívio da nossa alma, nos refrigerando, Senhor. Renova a nossa capacidade, Deus, de pensar. Renova a nossa capacidade, Deus, de agir. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia tem estendido sobre nós uma mão favorável, que tem nos conduzido e nos abençoado ao longo desse dia. Deus, nós oramos e muito Te agradecemos, no nome do Senhor Jesus. Família comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois, que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte, que eles vivam do ontem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Que marido e mulher tenham força de amar sem medida, que ninguém vá dormir sem pedir ou sem dar seu perdão, que as crianças aprendam no colo o sentido da vida, que a família celebre a partilha do abraço e do pão, que marido e mulher não se traiam nem traiam seus filhos, que o ciúme não mate a certeza do amor entre os dois, que no seu firmamento a estrela que tem maior brilho seja firme esperança de um céu aqui mesmo e depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem carregue nos ombros a graça de um pai, que a mulher seja um céu de ternura, aconchego e calor, e que os filhos conheçam a força que brota do amor. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também.
Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Eleve sua mente a Deus neste momento e ouça a palavra de Deus com o mensageiro desta noite. A partir de agora, no programa Falando de Jesus. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende. Muito bem, muito bem. Eu quero cumprimentar a todos os ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Greci Tavares, sou pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fé e Poder, que está situada aqui à rua Jordão Magno de Ouro, Itaquara 1, número 123. Estamos aqui pastoreando a noiva do Cordeiro. Quero aqui agradecer, fazer meus sinceros votos de agradecimento ao nosso querido irmão Djalma, que tem sido um baluarte neste projeto, dessa obra, está cedendo todo o material, toda a estrutura da sua rádio, para que a gente possa estar levando a palavra de Deus a todos os corações que têm necessitado de ouvir a mensagem da cruz. Tem necessidade de ouvir a mensagem da cruz. A todos os ouvintes, quero também cumprimentar aqueles que, por vários bairros da Serra, têm estado conosco, participando, ouvindo, não perdendo esse momento ímpar, sempre de 6 às 6:30 da tarde, tirando um tempinho do seu dia aí para poder ouvir a palavra de Deus. Enfim, aos de fora também, conversando aqui com o Djalma, ele falou para mim que essa rádio já está alcançando até países de fora. Quero mandar um alô ao povo lá dos Estados Unidos, em especial aos internautas que nesse momento nos assistem, a todas as pessoas que nesse momento estão ligadinhos, estão antenados, ouvindo agora a mensagem de Cristo. Eu quero fazer aqui nessa tarde menção a uma palavra que eu ministrei essa semana no estudo que nós demos lá na igreja. O texto se encontra no capítulo de número 4, no capítulo de número 4, é isso mesmo, no capítulo de número 4, versículo de número versículo de número 13, que diz assim: Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Tem um texto também que eu quero fazer menção também, que se encontra em Marcos, no seu capítulo de número, capítulo de número 4, versículo de número 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te,
emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Muito bem. Meus amados irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus, nós acabamos de ler um texto, e esse texto fala acerca de uma situação que aconteceu entre os discípulos e Jesus, e me chama a atenção porque no mesmo capítulo de número 4 que nós lemos de Marcos, o texto vai dizer assim, a partir do versículo 1, que Jesus tem um dia intenso, Jesus tem um dia muito cansativo, porque em alguns vilarejos que Jesus passa, ele fala a respeito do reino dos céus. E quando ele fala a respeito do reino dos céus, ele começa a falar por parábolas. E muitos daqueles que andavam com Cristo não entendiam o que Jesus estava querendo dizer. E Jesus, ele tem ali um final de dia cansativo, porque Jesus, além de ministrar a palavra, ele também curava, ele também saciava a fome do povo que estava com fome, que estava faminto. E Jesus chega no final da tarde, reúne os seus discípulos e diz exatamente essa palavra: passemos para a outra margem do lago. Vamos para o outro lado. Quando Jesus chama os discípulos para ir para o outro lado, para passar para outra margem, Jesus tinha um propósito do outro lado aonde ele ia atracar, aonde era realmente o destino dele. Mas no lugar, na travessia de Cristo dentro do barco, para o outro lugar, para outra margem do rio, acontece algo interessante, porque a Bíblia vai nos narrar em 2 textos acerca de tempestades. Jesus, a Bíblia diz que ele anda sobre as águas, e o outro é o que nós acabamos de falar, onde Jesus acalma a tempestade. Em uma situação, Jesus está andando sobre o mar. Em uma outra situação, Jesus está acalmando aquele mar. Observe, queridos e amados irmãos, que no trajeto em que Jesus chama seus discípulos para passar para o outro lado, acontece algo inesperado. Por quê? Porque a Bíblia vai nos narrar que no meio, no trajeto, no caminho que Jesus está indo juntamente com seus discípulos dentro do barco para o outro lado, começa de repente uma tempestade. E nota-se bem que nesse capítulo de número 4, onde narra sobre essa história, Jesus, quando ele passa para outra margem do lago, juntamente com seus discípulos, a epígrafe do texto vai nos dizer que outros barquinhos também os seguiram. Outros barcos, e penso eu, com alguma quantidade de pessoas, seguiram o barco em que Jesus estava com seus discípulos. Mas no meio do caminho, a Bíblia diz que acontece uma grande tempestade. E o que me chama a atenção é que Jesus, depois de ter um dia intenso, depois de ter um dia cansativo, depois de no final do dia ter feito a obra de Deus, o texto vai dizer agora que a tempestade, ela acomete aquele barco, mas há uma coisa que nos chama a atenção na história, porque ao contrário das outras situações de perigo que os discípulos viviam, nesse Jesus, o texto vai dizer que Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando, Jesus estava agora, em outras palavras, tirando um cochilo, porque estava cansado.
Denote bem que a tempestade veio e nenhuma tempestade começa em meio a qualquer situação, qualquer tempestade que aconteça, ela vai movidos de ventos fortíssimos. Quando os ventos começam a soprar, seja no mar, seja na terra, quando as nuvens começam a escurecer, é sinal de que vai vir uma tempestade. Naqueles dias em que essa história está sendo contada, o texto vai dizer que um grande vento, uma grande tempestade surgem em alto mar. Talvez nós podemos pressupor que aquelas águas estavam tranquilas. A viagem estava tudo dentro dos conformes. Eu fico imaginando os discípulos ali se descontraindo, conversando, mas algo inesperado acontece na vida daqueles discípulos. Algo inesperado acontece durante o trajeto em que eles estavam percorrendo. Por quê? Porque a tempestade, ela começou a assolar o barco em que eles estavam. Os ventos começaram a fazer o movimento das águas, e essas águas estavam engolindo o barco, e os discípulos, até um determinado momento, eles ainda tentam de alguma forma não incomodar o mestre. Mas quando eles percebem que a situação está fora de controle, eles agora se desesperam, porque eles começam a imaginar a morte. Eles começam a imaginar uma situação muito pior do que aquilo que eles pensavam que poderia ser. E é nesse exato momento, queridos e amados irmãos, que Jesus Cristo, ele é acordado. É interessante nós frisarmos nesta palavra, porque enquanto os discípulos, diante da tempestade, estavam tentando resolver os seus problemas, a tempestade ela só estava aumentando. As dificuldades em que eles estavam só estavam aumentando. Mas de repente eles viram que a situação ficou fora de controle. Oh glória! Eles perceberam que a situação já não estava mais nos seus domínios. Eles perceberam que os ventos eram tão contrários, os ventos eram tão fortes, que aqueles ventos estavam mexendo nas águas, e as águas estavam vindo de encontro àquele barco, e estava levando aquele barco à deriva. E Jesus, naquele exato momento, o texto vai dizer que Jesus estava na proa desse barco, descansando. Jesus estava na proa do barco, descansando. Quando eu li essa palavra, eu procurei saber aonde fica a proa de um barco. Ou seja, a proa de um barco, ao contrário da popa de um barco, fica na parte de trás. Na parte da frente, fica a popa do barco. Ao contrário do que o texto está dizendo, Jesus está na proa do barco. Jesus está atrás, está na parte de trás. E o texto, perdão irmãos, eu confundi aqui, mas perdão, Jesus, a narrativa do texto está dizendo que Jesus está na popa do barco, está na parte de trás. Proa é a parte da frente, popa é a parte de trás. E Jesus está justamente na popa do barco, na parte de trás. Por que Jesus está na parte de trás? Eu fui pesquisar e comecei a entender algo. Na cultura greco-romana, todo o barco, eles carregavam dentro dos seus compartimentos uma divindade. Essas divindades, eles acreditavam que era o que guardava esses navios diante dos perigos dos altos mares. O nome dessa divindade era Pupis, que traduzido se chamava popa, ou seja, popa vem correlacionado de Pupis, que era uma divindade greco-romana. E essa divindade costumava ficar justamente
na parte traseira do barco, ou seja, naquela parte de trás se colocava essa divindade, e eles tinham uma crença de que em alto mar aquela divindade guardava os navios, as embarcações de todos os perigos. Aí eu começo a perceber que Jesus ele vai justamente descansar na popa desse barco. Jesus está na parte de trás. Jesus está descansando atrás. Por que Jesus está descansando atrás? Parece aparentemente que Jesus está inerte, Jesus é diferente ao teu problema, muito pelo contrário. Jesus está atrás e por estar atrás, ele tem a visão dinâmica de todas as coisas. Ele está observando todas as coisas. Mas pastor, Jesus estava dormindo aos nossos olhos. Mas aos olhos de Deus, Jesus estava muito mais acordado do que muitas pessoas que estão dormindo. Eu creio e acredito piamente que Jesus, apesar de estar dormindo, toda a situação estava no controle de Jesus. Quando os discípulos percebem que a situação está fora de controle, agora o medo invade, o medo inunda o coração daqueles homens, que eles chegam a ficar desesperados. E a única coisa que eles têm a fazer é incomodar o mestre. A única arma, o único clamor, a única forma agora de tentar salvar as suas vidas é incomodar o mestre. Mas por que os discípulos incomodou o mestre? Ninguém incomoda alguém se não acreditar que aquela pessoa tem capacidade suficiente para resolver algum problema nosso. Se eu tenho um problema, se eu estou em crise, se eu estou em alguma dificuldade, eu me lembro de alguém que eu vou ao encontro dela para tentar resolver as minhas dificuldades, resolver a minha crise, resolver o meu problema. Quando eu chego diante dessa pessoa e acreditando no meu coração que é a única pessoa que pode resolver meus problemas e ela falha comigo, eu percebo como o ser humano é limitado nas suas ações e nos seus procedimentos. Por quê? O homem pode falhar com você, meu querido e amado irmão, mas Jesus jamais vai falhar conosco. Partindo deste princípio, aqueles discípulos acreditaram que quando eles acordassem o mestre, a confiança que eles tinham que Jesus poderia salvar as suas vidas era algo sobrenatural. A Bíblia diz que os discípulos olham para Jesus e depois de o acordarem, pergunta para ele: mestre, não te importa que perecemos? Olha como está essa tempestade, olha como está essa situação. Oh glória, aleluia. Quando os discípulos falam dessa forma para Jesus, parece ainda que Jesus, ainda sonolento, olha para os discípulos, olha para a natureza, olha para a tempestade e olha para os ventos. Parece que Jesus não está nem aí para o problema deles, ao contrário do que nós olhamos e do que nós imaginamos. Muitas vezes, meu querido e amado irmão, você está diante de um grande problema, você está diante de uma grande dificuldade. Os ventos sopraram contrários, os ventos não estão a favor, a tempestade agora assolou na sua vida, na sua casa, na sua família. De repente você projetou algo no início do ano e vai chegar no final do ano totalmente contrário aos planos que você fez no início do ano. Talvez você foi assolado com desemprego, as dívidas batem na tua porta, as dificuldades, seu nome já foi para o SPC, as pessoas já olham para você, já pensam logo que você não gosta de pagar, que você compra, não paga. Mas Jesus conhece o teu coração, Jesus conhece a tua vida. Às vezes as pessoas vão olhar para você e vão achar isso, mas não é assim que Jesus pensa. A dificuldade assolou, a tempestade. Até o dia de hoje você tentou não incomodar o mestre, você tentou
com todas as suas forças, com todas a sua inteligência, com tudo que você tem, você tentou resolver da sua melhor maneira, mas você chegou a uma situação que você olha para um lado, você olha para o outro, parece que os amigos saíram de perto de você, parece que a esposa foi embora, parece que os filhos foram embora, parece que o pai já não está mais perto de você, a distância tem sido a sua companheira, a solidão tem batido na porta, parece que todos te abandonaram, e no meio de tanto caos, e no meio de tanto problema, e no meio de tanta dificuldade, você até esse momento tentou resolver essa tempestade com os seus próprios braços, com as suas próprias forças, mas eu quero te dizer, meu querido e amado irmão, Jesus, ele não está indiferente ao teu problema. Jesus, ele não está indiferente ao que você está passando. Ele está perto de você, muito mais perto do que você pensa e imagina. Assim como os discípulos agora incomodam o mestre, o acorda. Para nós é uma situação angustiante. Para nós é uma situação que parece que não tem mais jeito. Mas a forma como eu vejo, a forma como você vê, não é a mesma forma que Cristo vê. O que eu aprendo com isso é que em meio aos ventos contrários, em meio às tempestades, Deus está te dando uma oportunidade de crescimento. Não veja os ventos contrários, não veja as tempestades contrárias como uma forma de estar acabando com tudo na sua vida. Muito pelo contrário, meu irmão, veja isso como uma oportunidade de crescimento, e Deus está no comando, assim como Jesus estava dentro do barco, Ele está no controle da sua vida, Ele está te direcionando. Jesus manda dizer para você que está me ouvindo aqui nessa noite, confia nele, receba da parte de Deus a força que há em Cristo, que está dentro de você, nas entranhas da tua alma. Jesus é contigo, Jesus nunca abandonou e jamais vai te abandonar. Somente creia nos milagres de Deus. Aqueles discípulos, eles acordaram Jesus, mas eles acordaram Jesus porque o momento era adverso. Eles acordaram Jesus porque o momento era crítico. Eles acordaram Jesus porque as tempestades eram contrárias, e assim é comigo e é com você. Muitas vezes nos aproximamos de Cristo só no momento dos ventos, só no momento da tempestade. Eu vejo a mão de Deus nesse negócio. Por quê, pastor? Porque se os ventos não fossem contrários, se as tempestades não tivessem acometido aquela embarcação, talvez Jesus não fosse incomodado naquela noite, talvez Jesus não tivesse sido chamado para socorrer. É o que eu vejo quando o salmista diz: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e fez a terra. Creia nessa noite que Jesus, foi Ele que disse lá na margem do rio: passemos para o outro lado. Ou seja, Jesus estava dizendo: eu estou no controle desse barco, se eu mandei passar, pode passar. Meu querido e amado irmão, deixa eu te dar uma palavra da parte de Deus aqui nessa noite. Uma coisa é quando nós vamos por um vento em desobediência à palavra de Deus. Você desobedeceu a palavra de Deus, então agora você foi para o vento. Mas uma coisa é quando você vai para o vento em obediência à palavra de Deus. Por quê, pastor? Porque Jesus fala para os discípulos: passemos para o outro lado. Não foi os discípulos, não era querer deles, não era vontade deles, eles não projetaram aquilo. Talvez no coração daqueles discípulos eles falassem consigo mesmo: eu não quero ir para outro lugar, eu não quero fazer isso, eu não quero fazer aquilo. Mas em obediente à voz do mestre, você entrou naquele barco. Talvez no meio da tempestade você possa ter pensado: oh, maldita a hora que eu fui servir o Senhor, por que agora eu sou crente? Porque depois
depois que eu passei a servir o Senhor, as lutas aumentaram, as tempestades aumentaram. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa tarde, meu querido e amado irmão. Se você estiver passando por essa tempestade, se você estiver passando por esse vento, acredite simplesmente em uma coisa: foi por ordem de Cristo, foi porque Ele mandou você passar para o outro lado, foi porque Ele mandou você entrar no barco. E toda a ordem de Cristo, ninguém perece por causa dela. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: confia nele. Se Ele falou, Ele vai garantir a vitória. Se Ele mandou, está mandado. Se Ele ordenou, está ordenado. Creia no milagre, creia na manifestação do poder de Deus na sua vida, e tu verás a vitória, tu verás a libertação do teu ente querido, tu verás as portas de emprego sendo abertas, tu verás algo maravilhoso da parte de Deus acontecendo na tua vida. Oh, glória a Jesus! Os ventos eram contrários, as dificuldades existiam, mas uma coisa que me chama atenção é que Jesus estava no barco, e Jesus não vê a tempestade, e Jesus não vê os ventos da forma como nós vemos. Por quê? Porque na hora que os discípulos disseram: mestre, não te importa que perecemos, o texto vai dizer que Jesus acorda ainda meio sonolento e só diz uma palavra: aquieta-te, vento. Oh, meu Deus, me chama a atenção esse texto, porque Jesus não falou: aquieta-te, mar, porque o que estava balançando era o mar, o que estava balançando eram as águas, não eram os ventos. Você sabe por que Jesus falou: aquieta-te, vento? É porque sem vento não há tempestade, sem vento não há barulho, sem vento não há destruição. Então Jesus, ao invés de parar, Jesus, ao invés de resolver o problema aparente, ele vai na raiz do problema. O que estava ocasionando a tempestade, o que fez as águas balançar, foram os ventos. Então Jesus olha agora e diz assim: aquieta-te, vento. Ele vai na raiz do problema e diz: cessa. Ou seja, não é algo momentâneo para a minha vida, não é algo momentâneo para você. Jesus não te liberta agora para amanhã ou depois você ir para o tráfico de novo. Jesus não tira você do vício da cachaça para depois você voltar para lá de novo. Jesus não te tira da prostituição para depois você voltar para lá de novo. Jesus não te liberta por completo para depois você recair de novo. Muito pelo contrário, quando Jesus te chama, quando Jesus dá ordem, ele vai lá na raiz do problema. Ele vai lá onde que fazia você separação entre ele e Deus, e manifesta o poder e traz a cura. Ele cura na raiz. O remédio que Jesus dá não é um remédio aparente. O sono que Jesus dá não é um sono aparente. Por isso, nessa noite, meu querido e amado irmão, mesmo que Cristo esteja aos seus olhos descansando dentro do barco, o mais importante é que ele esteja dentro do barco, independente de que forma que Jesus esteja, sentado, dormindo, em pé, conversando com outras pessoas, mas ele nunca está indiferente aos teus problemas, às tuas dificuldades. E para a surpresa dos discípulos, uma simples palavra que Jesus dá, ele diz: aquieta-te, vento. Quando os ventos aquietam, quando o mar fica tranquilo, quando há aquela paz serene naquele lugar, os discípulos, olhando um para o outro, ficam agora com as suas almas tranquilas. Fica agora tranquila, é um refrigério, é uma paz no coração. Meu querido e amado irmão, nós só conseguimos essa paz, nós só conseguimos esse refrigério no coração quando nós temos Jesus na nossa vida, quando nós levantamos as nossas mãos e dissemos: Senhor, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. Talvez, meu querido e amado irmão, eu esteja falando com uma pessoa agora que está tentando resolver com as suas próprias mãos os seus problemas. Não tente, você não vai conseguir. As tempestades estão grandes, os ventos estão contrários, mas o mesmo Cristo que um dia me tirou do lamaçal do pecado, me transportou das trevas para a maravilhosa luz dele, é o mesmo Jesus que eu te apresento, que quer entrar dentro do seu barco e fazer morada.
que quer entrar na sua vida e mudar o seu cativeiro, que quer fazer uma revolução total na sua vida. E aqueles que não davam nada para você, aqueles que não acreditavam em você, aqueles que olharam para você e disseram assim, ó, ele vai morrer nas drogas, ele vai morrer no vício, ele vai morrer na cachaça. Deus está mudando a sua história hoje. Creia no milagre de Deus. Creia que Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós imaginamos e pensamos. O mesmo Cristo que entrou no barco, o mesmo Cristo que disse, passemos para o outro lado. Do outro lado, quando ele coloca os pés na terra dos Gadarenos, outro milagre acontece. Mas eu não vou me deter nessa história. Outro milagre acontece. Ou seja, o mesmo Cristo que estava dormindo é o mesmo Cristo que agora bota os pés na terra de gentios para libertar um homem que ficava pelos sepulcros endemoniados. Esse Jesus, ele é tremendo. Esse Jesus, ele é poderoso. É esse Jesus que eu estou aqui nesta tarde falando dele. O programa tem como título Falando de Jesus. Eu vim aqui simplesmente falar de quem pode mudar, de quem pode transformar, de quem pode curar, de quem pode dar vista aos cegos, de quem pode ressuscitar mortos, de quem pode pegar um homem chegando no final de 2015, debaixo de tudo, debaixo do pó, sem chance, sem nada, e transformar ele a partir de 2016. Se você crê, acredite nisso, acredite em uma história diferente com Cristo. Que Deus vos abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Aos nossos ouvintes, neste lugar, nesta tarde, eu quero agradecer a todos aqueles que tiraram um tempinho para nos ouvir a palavra de Deus. Essa foi a palavra ministrada no nosso coração, que Deus colocou no nosso coração, que você possa se deliciar, acalmar sua alma. Você que está do outro lado nos ouvindo, eu não te conheço, mas Jesus te conhece. Se você quiser nos fazer uma visita, estamos situados aqui na rua Jordão Magno de Ouro, em Taquaraum, Igreja Assembleia de Deus, Ministério Fé e Poder. Nossos cultos é todas as terças e quinta-feira e domingo, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, venha, participe conosco. Saia dessa situação em que você se encontra. Se você ainda não é evangélico, aceite o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. A todos que estão aí, os internautas, aos de fora, a todas as comunidades que neste momento tiraram um tempinho para nos ouvir, que Deus, na sua infinita misericórdia, possa vos abençoar em Cristo Jesus. O meu muito obrigado. Quero desejar a todos aqui, talvez nós não vamos ter essa oportunidade ainda esse ano, mas eu quero desejar a todos aqui um Feliz Natal, um próspero Ano Novo, que Deus possa conceder em dobro, muito mais do que você projetou para o ano de 2016. Um forte abraço e fiquem com Deus, em nome de Jesus. Rede Popular de Rádio, agora são 18h e 44 minutinhos. Quero desde já agradecer a Deus mais uma vez por esta oportunidade que Ele nos concedeu de receber o pastor Greci, ele que está um pouquinho meio ausente do nosso programa devido aos seus compromissos, devido também a ter mudado, próximo da gente aqui, então fica um pouquinho mais dificultoso. Mas o mais importante, que o pastor chegou até aqui o Senhor veio trazer o recado que Deus quer, que Deus mandou para mim e para você. Tempestade nós temos na vida, tempestade nós temos no tempo, tempestade nós temos em qualquer lugar. Mas, como foi falado na mensagem, se você quer passar ela, mas se você levantar uma bandeira
com 5 letras, a tempestade você passa. A tempestade você enfrenta, a tempestade você vence. E desde já quero agradecer a todos que estão conectados, a você que nos ouviu, de todos os bairros, que amanhã Deus possa permitir que eu e você podemos estar juntos novamente para mais um programa Falando de Jesus. Desde já, a todas as comunidades, uma ótima tarde, já um início, um preinício de fim de semana, mas eu quero te convidar mais uma vez, e com a permissão de Deus, para você estar junto conosco amanhã, a partir das 17h40, para mais um programa Falando de Jesus. A todos vocês, uma ótima tarde e uma ótima noite. Atenção, emissoras de rádios interligadas e afiliadas à Rede Popular. Soltem seus prefixos para encerramento de rede.